Mas e aí? O mundão tá louco, hein? Guerra atrás de guerra, é o ninho. O que será que tá acontecendo, Janaína? Tá fácil não pro produtor e tem que entender de geopolítica, tem que entender de clima, tem que entender de uma porrada de coisa para conseguir produzir bem e também diminuir os riscos, né, Pedro? Exatamente. E aí, para falar sobre esse assunto, pra gente fazer um panorama geopolítico, mercadológico aí, desse cenário que a gente tem aí pela frente, né? A gente trouxe um cara que manja muito das paradas, né? É isso aí, se você quiser entender de tudo sobre soja, milho e dólar, você tá no lugar certo. Ele é analista de mercado na Royal Rural, depois ele vai falar esse nome melhorzinho aí. Royal Rural. Royal Rural. Ronaldo Fernandes, seja bem-vindo ao podcast Obrigado. Agro 2, vamos ter você aqui com a gente. Obrigado por vocês me receberem, gente. Pera aí que... Valeu, Natanzinho. Ô, Natanzinho não, Ronaldo. Tá claro. Perdão, desculpa. Eu tô bem mais bonito que o Natanzinho. Ronaldo, quantos meses, Ronaldo, que você veio aqui no último episódio? Cara, faz bastante, eu não vou nem chutar. Que eu Uns vou 6 errar. meses, né? Por aí. Por aí, né? A gente bateu um papo, foi quando começou a guerra da Ucrânia. Foi guerra Rússia e Ucrânia. E já vai fazer 2 anos. 2 anos, né? Voltei pra falar do aniversário da guerra. É. Em fevereiro agora, faz 2 anos. Fevereiro Dia já 21 2 de anos. fevereiro. Putz, nossa senhora. Caramba. Essa guerra Rússia e Ucrânia, a expectativa do Kremlin era que ela ia durar 40 dias. Pois é, né? E vão fazer 2 anos. Porque o Ocidente minou muito a Ucrânia, né? Deu muita munição e tal, eles não contavam com isso, que eles iam receber o armamento de ponta e tal. E aí a guerra tá aí até hoje. E aí começou outra já. E o Putin, será que estava preparado financeiramente para essa extensão toda? Tem um estudo que o petróleo acima de $60 o barril lá na Rússia tem dinheiro para financiar a guerra. Por isso que a União Europeia taxou. Ó, nós não vamos pagar mais que 60. Porque se de 60 cair para baixo, só que aí veio China e Índia e começou a comprar o petróleo russo. E aí manteve o patamar. E depois teve as intervenções da OPEP também, cortando produção. O petróleo agora está acima de 80 de novo. Que inclusive é um problema para a gente, cidadão comum. Se o petróleo voltar a 100, aí a inflação estoura de novo. Aí aquela política monetária vai ter que subir juros de novo e tal. A economia vai esmagada. Mas não, dificilmente volta também, assim, fazendo análise de petróleo, mas fazendo a leitura da guerra, né? Abaixo de $60 o barril. Na Rússia, eles não têm dinheiro para financiar. Mas não chegou a isso ainda. Vai durar, a guerra não vai acabar, porque a guerra não é Rússia e Ucrânia. A guerra é Rússia e Ocidente. É, né? Se a Rússia ganha, quem perdeu foi o Ocidente, não foi a Ucrânia. E se a Ucrânia ganha, quem ganhou não foi a Ucrânia, foi o Ocidente, a Europa, os Estados Unidos. Aí ninguém aceita, né? Que eles estão envolvidos ali. Mas onde é que isso vai parar, né, cara? Mas eu vou falar pra você, né? Eu tenho um sentimento que eu posso estar falando besteira, né? Vocês são os caras mais espertos aí no mercado. Tenho as minhas dúvidas que se o Trump tivesse no poder, se essa guerra já não tinha acabado, ou talvez ela nem teria começado. Eu falo assim, com perdão da palavra, o Trump cagava pra OTAN. Não é? Quando o Bush era presidente, a Ucrânia queria entrar pra OTAN. Uhum. E aí o Putin escreveu uma carta pro Bush. Você não pode colocar a OTAN. Ela nem é 100% independente ainda. Aí o Bush pegou isso, peraí, ela não é 100% independente. A história da Ucrânia é muito recente, ela tem independência nos últimos 40 anos. Porque assim, para contextualizar, quando acaba a Segunda Guerra, quando vai desfazer a União Soviética, a Rússia pede as bombas nucleares de volta. Quem tem bomba nuclear me devolve aí. A Ucrânia eu devolvo com a condição, eu ficar independente. A Rússia, beleza, eu vou botar um ditador aí e eu interfiro nas eleições e você vai ser independente. Então devolve as bombas. Aí a Ucrânia devolve as bombas nucleares. Aí as eleições são fraudadas, aí tem as revoltas laranjas, depois tem a Euromaidan, tem um documentário na Netflix muito bom, chama Winter on Fire. Muito bacana, conta toda essa história. E aí, 2014, a Rússia toma a Crimeia no braço e tal. Só que aí o Bush, quando ele pega a carta, peraí, a Ucrânia não é independente, engaveta. Aí o Barack Obama também tenta ali acelerar a entrada da Ucrânia na OTAN, não consegue, também não dá muita moral, vai tratar de outras coisas. E quando assume o Trump, e a OTAN começa, eu quero desfazer da OTAN. A OTAN gasta meu dinheiro aqui, eu não quero saber dela. Muito e ele elogiava, né, então. e ele elogiava muito o Putin. Então aí o que aconteceu para essa guerra estourar agora? Os Estados Unidos começou a fazer muito exercício militar na fronteira. A OTAN fazendo muito exercício militar junto com a Ucrânia na fronteira com a Rússia. Aí a Rússia, eu não posso olhar isso aí quieto. Vocês viram o que o Biden fez no Afeganistão, né? O Trump já tinha assinado o acordo para o Talibã voltar. Porque ele sabia que se saíssem do Afeganistão, o Talibã voltava.
Vocês vão voltar de forma gradual, ordeira, e o Biden sai do dia para a noite. Deixa lá até digital de soldado pro Talibã. Então, se o Biden faz tudo... Um exército lá, né? Exército. Um arsenal, né? Carro, arma, avião. Coisas que outros exércitos do mundo não têm, ele deixou pro Talibã. Então, o Biden, ele quer acelerar muitas pautas, de qualquer forma, ele é um dos responsáveis com essa guerra em Rússia e Ucrânia. Mas não vai acabar por agora. E a gente já tem outra. Israel e Hamas aí já na cola. Tem outro problema. China e Taiwan também vai estourar daqui a pouco, hein? O Xi Jinping falou que até 2025 ele retoma Taiwan. Não, só fazendo um adendo aí, você viu até Venezuela pra cima da Guiana Francesa aqui. Já já tá querendo ir também retomar. Moço, o povo lá não tá tendo dinheiro pra comprar um papel higiênico que quer mexer com guerra. Cara, e é muito território que ele quer tomar da Guiana. Você viu? Quase 80% do território da Guiana. Porque ali tem é muito rico em petróleo. E o acordo que a Venezuela assinou com a Guiana lá atrás dava o direito da Venezuela rever. Então, de certa forma, essa reivindicação, ela tem uma pontinha legítima. Entendi. Então, Esse aí eu vou ter que estudar isso. Não vai. Mas assim, ainda não tá no evento... No radar real, né? Mas daqui a pouco pode acontecer de entrar, como também a China e Taiwan. Que o problema é pior, porque Taiwan... Ela é responsável por 60% da produção de chip. Tudo que é semicondutor, celular, carro, maquinário, tudo tem chip. Essa televisão aqui, TV, essa câmera que tá filmando. Até essa madeira tem algum chip dentro dela. Da TSMC, não é? TSMC. A TSMC ela é responsável por 50%. Aí, somando as outras indústrias que tem lá, Taiwan fica sozinha com 60%. A segunda é a Coreia do Sul com a Samsung. E a terceira é a China. Então, se a China toma Taiwan, ela domina o mercado de produção de chip. E o Estreito de Taiwan passa quase 90% de tudo que é container do mundo ali. E Taiwan é extremamente mais pequena do que quando você compara com a Ucrânia. Então, a bomba que cai ali, ela não vai ficar isolada, vai pegar um território muito grande. E é uma ilha, né? É uma ilha muito pequena. Você sabe da história? Eu vou ser bem breve, assim, porque também não era nem o foco nosso. Quando cai a monarquia, o Partido Nacionalista, ele derruba a monarquia, acho que 1911, uma coisa assim. E aí eles reinam na China continental. E aí vem o PCC, Partido Comunista Chinês. Eu também quero governar. E aí começam guerras civis dentro da China, guerra violenta mesmo, entre os próprios cidadãos. Aí veio a guerra, o Japão declara guerra, 45 o Japão perde a guerra, e aí voltam as guerras civis. E aí o Partido Comunista ganha. E aí o Partido Kuomintang foge para Taiwan, porque eles perdem a guerra civil. Taiwan era chamada Ilha de Formosa, porque os portugueses chegaram lá e falaram, que ilha Formosa, muito bonita. Aí depois virou Taiwan por isso. E aí em 79 o Nixon chama o Partido Comunista para conversar, porque eles têm um inimigo em comum, que é a União Soviética. Se junta comigo aqui e nós vamos derrubar a União Soviética. E o Partido Comunista fala, eu tenho uma condição. Taiwan não é duas China. Não quer esse negócio de duas China. É uma China só, porque a ONU reconhecia Taiwan como um país independente. Aí o Nixon formaliza o acordo e a ONU reconhece Taiwan como China. E aí a China fala, quem tiver embaixada em Taiwan não tem mais negócio comigo. Aí todo mundo tira as embaixadas de Taiwan. O Brasil não tem, os Estados Unidos não tem, o Vaticano tem, acho que mais 11 países têm. Então, na ONU, oficialmente, a China Taiwan é da China. E aí o Xi Jinping fala, é uma província rebelde. Seja no braço, seja na conversa, até 2025 eles voltam pra gente. E se Taiwan se declarar uma nação independente, é oficialmente uma declaração de guerra. Ela não pode se declarar independente. O governo, o Ministério da Secretaria de Exportação, ele divide agro, indústria de transformação, indústria de extração e outros. Só que nessa indústria de transformação... farelo de soja, carne, mas isso tinha que chamar a indústria agro, porque o agro ele não é só o campo. É a cadeia. A gente está aqui dentro de uma sala, isso é agro aqui também, é indústria agro. Aí se você pegar a tabela de exportação geral, o agronegócio leva 24%, mas é pouco. Mas aí quando você coloca essa indústria de transformação, você não precisa pôr tudo, pode segregar, até pode tirar celulose, coloca só realmente a produção de campo que é transformada, processada e a gente vende produto final. É mais de 40% que o agro movimenta. Claro que o agro também importa muito. Na nossa balança de importação, os principais produtos são do agro, que são os adubos, essas coisas todas. Acha que o agro é só o campo, mas a indústria é agro. Então tem que chamar de tudo agro, porque eu acho que isso dá força para o agro. Não é que vai desmerecer a produção de campo, pelo contrário, vai mostrar que ela não acabou ali, que ela tem um elo, que ela vai até na frente, e ela
Porque, aí quando você pega, o agronegócio gera 19 milhões de empregos. É muito mais. Muito mais. 20%, agora quase 30% do PIB. É muito mais quando você coloca essas indústrias que também são agro. Você pega uma indústria de semente, ué. É muito mais quando você coloca essas indústrias aí. É muito mais. A Royal Rural, o Agro 2, a gente é agro. A gente tem que estar dentro dos números de agro. Quem eu contrato lá na empresa são contratados do agronegócio. Quando eu gasto dinheiro, é dinheiro que eu ganhei do agro. Então tinha que entrar como agro, né? Aí vai entra como serviço, entra como outras coisas ali, prestação de serviço e tal, mas a gente tá pensando em serviço pro agro. Mas enfim, essa discussão não gera nada também, mas... Mas quando a gente fala de China, a gente tem que estar muito ligado no poder que aquela nação tem pra gente. Porque, basicamente, a nossa economia, grande parte de tudo que a gente produz aqui, vai para lá. E aí, quando você, como especialista em geopolítica, me fala que pode estourar uma guerra com Taiwan, e é previsível até 2025, e a China também está envolvida com Rússia, Ucrânia e outras questões, como é que o produtor rural brasileiro, ou quem mexe com o mercado financeiro do agro, que está na agroindústria, que é profissional do agro, que é uma indústria gigante aqui no Brasil, como que ele pode esperar os próximos capítulos da história, se dá para prever alguma coisa? É quase impossível, viu? A gente pode imaginar cenários e pode dar chute. Quando você vê alguém falando, vai acontecer isso, quando você fala de ciência política é uma ciência muito imprecisa, é muito incerta, porque é literalmente cabeça de juízo. O Putin pode acordar hoje revoltado com a esposa lá e querer... Aquela história que vocês viram muito na internet, ele tá com um câncer terminal, então ele vai acabar com o mundo agora porque vai morrer de qualquer jeito. Pode ser que uma coisa dessa aconteça. E guerra também tem muita propaganda, né? Assim, propaganda que às vezes não é verdade, é a narrativa construída para gerar um pânico ou para gerar um conforto. Enfim, é um negócio meio imprevisível, né? O conflito de interesse, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Os Estados Unidos é o que mais vende o lenço, no caso. Viu? Isso, Rússia e Ucrânia, né? Bloqueou, fez a Europa bloquear a compra de gasoduto, de gás natural e de petróleo da Rússia. E eles estão vendendo o navio para eles agora muito mais caro. Mas tem uma máxima que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. E você vai lembrar, na sua pergunta, que os Jogos de Pequim, o único presidente que foi lá foi o Putin, na hora que a China pediu para poder assistir os Jogos lá. A China ela já reduziu muito as suas reservas de dólar, ela já não faz parte do sistema SWIFT, ela tem uma autonomia financeira, só que a China está passando por uma situação muito frágil. Eles tiveram a política de Covid zero, que isso destruiu a economia chinesa. Então, eles estão todo mês, China em deflação, China não em deflação. O que é inflação alta? Que a gente está vendo acontecer com a Argentina, aconteceu com a Venezuela. Inflação é uma bolha. Conforme ela vai aumentando, tem hora que estoura. O que é deflação? Essa mesma bolha. Se ela for diminuindo demais a ponto de ficar negativa, ela esmaga. Que é o que a China está sofrendo. Ela está com a economia esmagada. Tem hora que ela está a zero de inflação, tem hora que ela está a menos 2, tem hora que ela está a 0,2, uma inflação muito baixa. Ali. Deflação é pior que inflação alta, que é o que a China está sofrendo agora. É mesmo? Deflação é pior que inflação alta? É muito pior. É muito pior. É. Porque Porque assim, em tese fica barato, as coisas ficam baratas, né? Aumenta seu poder de compra. Ao contrário, você tem que pagar mais caro nas coisas para você fazer tudo voltar a rodar de novo. Tudo andar. Não é só a questão de poder de compra. A deflação, sobretudo num país do tamanho da China que exporta para todo mundo, tira a competitividade interna, porque ela vai ter que comprar de fora. E isso faz as indústrias internas terem que baixar a margem. Se você tiver que baixar a margem, você vai ter que demitir, você não consegue sustentar aquele emprego. Trabalhar com margem negativa, ninguém consegue caminhar muito tempo assim. O poder de compra da população... Isso vai destruindo a economia interna. Então a China ela precisa aumentar a sua compra de qualquer forma. Então ela vai tentando com as políticas monetárias. Só que toda a política monetária alterada hoje, o efeito é muito lento. É muito moroso. Então a China está perto de sofrer uma crise imobiliária. Porque o setor imobiliário é o que compra tudo. Compra minério de ferro, movimenta os empregos. Foi o que a gente viu com a Evergrande, né? A Evergrande, e tem outra lá já nessa... E a Evergrande, ela quebrando, ela não é um problema para a China. A Evergrande deve muito para o governo do Canadá, deve para o Japão. E é assim, coisa que se ela não conseguir pagar, ela desestrutura a economia de um país. Não, e eu vi lá, por exemplo, que eles têm que derrubar prédios que já estão prontos. Porque se eles pararem de construir, a roda deles para de girar e eles não têm como pagar. E no meio disso não conseguiam terminar apartamento de gente que já tinha comprado. Mas e agora aí? A gente tá vendo Israel, Hamas, faixa de Gaza, né? Palestina. O Benjamin Netanyahu já falou lá que vai até a última gota contra o Hamas.
E como é que você tá vendo isso no mercado, no agro? Qual que é a sua visão, E a Ronaldo? situação dele é complicada, do Netanyahu, porque já tem pedido, assim que acabar a guerra, correrem com ele. Porque ele tinha muito caso de corrupção antes, assim, explodiu muito caso de corrupção lá. Só que teve um efeito a guerra para o povo de Israel. Tava igual o Brasil, Polarizado. polarizado, super polarizado. E a guerra unificou todo mundo. E quase que unificou todo mundo também no mesmo sentido, porque uma grande dúvida foi como isso aconteceu. Como a Hamas surpreende Israel, que tem um dos exércitos mais poderosos do mundo, tem uma das defesas mais avançadas do mundo, como é que surpreende? Então isso também está na conta do Netanyahu. Mas o principal impacto, assim, é obviamente no petróleo. Israel, ela tem produções de fertilizante, mas não acredito que o impacto ainda está sendo sentido. O impacto ele seria no petróleo. Seria porque no início da guerra o petróleo quase voltou a 100 de novo, superou 90. Mas aí quando todo mundo viu que, peraí, não vai prejudicar, ele arrefeceu. Mas a iminência de acontecer alguma coisa relacionada ao petróleo é grande a qualquer momento por causa do Irã. O Irã e o Catar são os principais patrocinadores do Hamas, porque eles não têm interesse em Israel ser reconhecido como Estado, eles não têm interesse em amizade com Israel. E o Irã é um dos grandes produtores de petróleo e ele controla o canal de Hormuz, onde passa mais de 30% de produção de petróleo ali. E ele está no quintal da Arábia Saudita, que é um dos grandes produtores e líderes da OPEP. E que também não respeita muito Israel, né? O contrário, esse foi o grande problema da guerra. Aí que a guerra começou, por causa da aproximação Arábia Saudita e Israel. Deixa eu contextualizar, que tem eu particularmente eu gosto demais disso aqui, até porque eu vi muita gente na internet pegando esse texto da Bíblia para dizer assim, é uma profecia que ainda de certa forma é e de certa forma não. Tem um texto, eu gosto muito desse texto, Gênesis 16, do 11 ao 13, fala assim, e o anjo do Senhor concluiu, estás grávida e dará à luz um filho, lhe darás o nome de Ismael. Portanto, Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Algumas traduções dizem ele será como um cavalo indomável. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. O que é esse texto? Tudo ramificou de Abraão, né? Abraão teve filho Dos judeus, né? dos judeus, os cristãos e os muçulmanos, e os árabes. Ismael e Isaac. Tudo surgiu de Abraão. E aí que é o ponto interessante, porque o que é o filho legítimo? Na época, hoje, a gente não engravida, a mulher não engravida, você vai saber se o problema é no homem ou se é na mulher, você faz fertilização, você tem uma série de recursos para você poder engravidar. Na época, a esterilidade era muito comum. E você não tinha recurso para poder descobrir. Às vezes era o homem que era e achava que era a mulher que era e tal, mas era uma sociedade muito patriarcal e o machismo era muito pior do que... Mulher não era um ser, mulher era uma propriedade. Uhum. Então, se você e sua esposa não pudessem ter filhos, era legítimo, você podia ter um filho com a concubina, e esse filho não era seu e da concubina, era seu e da sua esposa. Era um filho legítimo do casal. Barriga de aluguel. Era a barriga de aluguel da época. Uhum. Era a barriga de aluguel da época. Então, Abraão e Sara tiveram uma promessa. Apareceu o anjo e tal, você vai ter um filho. E ela riu, e aí esse filho vai chamar Isaac, porque você achou graça, Isaac é riso e tal. E aí o filho não chegava, passava os anos. Essa história é bem conhecida para todas as religiões. Aí ele pega Agar, a própria Sara fala, pega Agar, você vai ter um filho com Agar. Aí ele tem um filho com Agar, só que Agar cresce. Peraí, agora eu não sou mais empregada, não sou concubina, agora eu sou esposa também. Aí começa a ter um ciúminho, um implica a outra, até que fica insustentável esse ciúme e Agar foge. Quando Agar foge, aí é esse texto. O anjo aparece para Agar e fala, você vai voltar, você vai ter o filho, você vai dar o nome para ele de Ismael, e ele vai ser como um cavalo indomável do deserto. E ele vai viver em guerra contra os irmãos. Na Torá, o texto é até mais legal, que diz assim, e ele precisará de todos, e todos precisarão dele. De Ismael nascem os árabes. Da linha de Ismael vêm os muçulmanos, e são os grandes produtores de petróleo, que todos precisam dele, e ele precisa de todos. Precisa que a gente compre petróleo, precisa que seja exportado, senão não vai valer nada. A gente viu na pandemia, o petróleo veio negativo, porque todo mundo confinado, ninguém comprava, ninguém gastava, ninguém andava de nada. Então, isso para mim é muito interessante. Aí, eu vi muito na internet, falei, então essa é a guerra que está até hoje. De certa forma, sim. Porque Catar, Irã, são países árabes, e Israel viveu imensos conflitos com os judeus, com os muçulmanos e com outros povos.
Você tem Abraão, depois você tem Moisés, a libertação do Egito, os hebreus, Uhum. e depois você tem Josué tomando ali Jericó para de fato entrar na terra prometida, porque Abraão tinha comprado a terra. Aí é uma história que dentro da história tem muitos conflitos, porque tem diz que Abraão não comprou, Abraão tomou, os filisteus já estavam ali, já tinha outros povos ali, outros não, Abraão comprou e tal. O fim é que eles voltam, Josué volta ali para poder reivindicar as terras que eram de pai Abraão. E aí começam muitos conflitos. Tem um texto, é assim, dá licença do assunto aqui, porque eu fiz seminário, né? Então o assunto escatológico, as pessoas querem, vamos falar de Apocalipse e tal. Mas você quer falar do quê? Do livro de Apocalipse ou do fim do mundo? Eu quero falar do fim do mundo. Então você não vai olhar para Apocalipse, você vai olhar para Daniel. Daniel é que faz as previsões escatológicas. E Daniel tem a visão dos 4 animais. E aí ele vê o leão com 2 asas, depois ele vê o urso com 3 costelas na boca, ele vê um leopardo com 4 cabeças, 4 asas, depois ele vê um dragão. Isso tudo representa invasões que realmente acontecem durante Daniel e depois de Daniel. O leão, quando vem os babilônicos, as asas representam a velocidade que eles tomaram eles. Depois o urso com as 3 costelas na boca, os medo-persas, as 3 costelas são a crueldade que eles fizeram com a Lídia, com o Egito, e teve uma outra cidade que eu não vou me lembrar, que os medo-persas destruíram essas 3 cidades. Por isso as 3 costelas. Lídia, Egito, eu não lembro aqui a outra cidade. Depois o leopardo com as 4 cabeças, porque vem Alexandre o Grande, tinha 4 generais, as 4 asas da velocidade, e por fim o dragão, que é Roma. É uma história de conflito. Israel, durante a sua existência até hoje, só vive em conflito. E na maior parte das vezes com irmãos. Agora, Irã e Catar são árabes, de certa forma irmãos dos judeus, só que eles começam a guerra justamente porque tem sido costurado acordos de aproximar a comunidade islâmica com a comunidade árabe. E o Irã não quer isso. Mais do que o Catar até. Porque o Irã ele guerreia contra a Arábia Saudita. Ele é inimigo da Arábia Saudita. E aí já tinha costurado o acordo de Abraão, Bahrein, os Emirados Árabes, outros países tinham o Egito. O Egito, quando reconheceu Israel como nação, mataram o presidente do Egito no momento que ele fez isso. Porque os árabes radicais não querem reconhecer Israel como Estado. Então aí eles costuraram o acordo de Abraão, o Trump que costurou esse acordo, os Estados Unidos. Aí agora a Arábia Saudita chamou os Estados Unidos para conversar, eu preciso de proteção. Eu preciso de proteção porque o Irã está me atacando demais e eu quero... Existe uma governância que chama soft power, que é governar de forma suave. Os Estados Unidos faz isso com Hollywood, que é se infiltrar no seu dia a dia, no entretenimento, e colocando coisas para você que você não sabe que você está sendo dominado. Mas você está sendo influenciado por uma cultura que não é a sua. Os Estados Unidos sempre fez isso com os filmes de Hollywood. Os grandes vilões são os russos ou qualquer outro que eles queiram botar ali. E a Arábia Saudita quer fazer isso agora com o futebol. Quer construir as megacidades mais tecnológicas, quer aumentar o seu turismo. Então a Arábia Saudita ela quer liderar um novo movimento de ser a nova grande potência. Seja Investindo turística, pesado agora. Pesado. Pelo soft power. Pelo soft power. Não é pelo braço. Estou dominando porque eu estou criando coisas que o mundo quer. Para ficar no inconsciente das pessoas Fica aquilo, né? Entra no inconsciente coletivo e ela se torna o grande domínio. Então ela não pode dominar, ela não pode crescer com o Irã metendo bomba nela toda hora. E aí, Ronaldo? E aí, a gente vai vender comida para todo mundo. Não, essa harmonia ela é ótima do ponto de vista comercial. Uhum. Só que o problema é costurar essa harmonia. Os Estados Unidos, beleza, eu te dou proteção contra o Irã, mas com uma condição. Você aceita Israel como Estado. Porque se a Arábia Saudita reconhece Israel como Estado, Medina está na Arábia Saudita. Os grandes centros religiosos e os mais importantes para os muçulmanos não é nem Jerusalém, estão na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o grande centro religioso islâmico. Então é como se eles tivessem ficado entre a cruz e a espada, porque para aceitar a proteção dos Estados Unidos, eles têm que comprar uma certa briga. Eles queriam. O acordo estava pronto, eles iam assinar. O acordo estava tudo pronto. Eu falei, beleza, eu vou reconhecer Israel como Estado. E aí eu ganho minha proteção e vida que segue. Israel é judeu, não sei o quê, é um estado no meio de 25 países árabes. Se vocês entrar no Wikipedia e colocar assim, lista de guerras de Israel, é um monte. E aí a Arábia Saudita fala, vou reconhecer, vou assinar o acordo. Aí no dia 7 de outubro de 2023, agora o Hamas invade. Por quê? Porque não se pode assinar um acordo de paz em meio à guerra.
então o acordo é desfeito. O acordo é totalmente desfeito. Para aí, porque se a Arábia Saudita reconhece Israel como Estado legítimo, os países árabes vão ter que reconhecer. Dentro do ponto de vista teológico, tem algumas vertentes que acreditam que essa poderia até ser a reconstrução do templo, que não vai ser uma reconstrução física, seria uma reconstrução simbólica. Quando o Trump já fala que a embaixada vai sair de Tel Aviv para ir para Jerusalém, começou a reconstrução do templo ali de forma simbólica. Os países árabes reconhecendo Israel como Estado legítimo, tá dando andamento na reconstrução do templo. Bom, não estou falando nem se eu acredito ou se eu duvido disso, mas para alguns é muito importante isso. Então, profético, né? é como se fosse a confirmação de uma profecia. No dia 7 de outubro de 2023, foi feito exatamente 50 anos da Guerra de Yom Kippur, que foi uma guerra também muito truculenta contra Israel. Então, eles esperam uma data simbólica, que era justamente uma data que era a comemoração judaica, então era a festa dos templos, eles estavam todos ali envolvidos, sem celular, sem comunicação, sem nada, todo mundo celebrando o templo, uma festa se eu estiver falando uma besteira também, eu posso errar aqui, se eu não estou enganado, acho que era a mesma festa quando tinha o movimento das águas, que a Bíblia fala que a água movimentava, que o anjo descia, era porque eles abriam as comportas para receber o povo e as águas movimentavam. Se eu não estou enganado, acho que seria essa mesma festa. Mas se não for, também era uma festa judaica, que os judeus estavam ali envolvidos, e aí Hamas entra e começa... Porque Israel não imaginava que Hamas não queria fazer mais nada. Hamas concorre para tomar a Palestina, né? Tem uma eleição. Só que eles matam todos os concorrentes. Aí eles assumem a Palestina. Israel acreditava que Hamas estava muito mais preocupado em dar trabalho para a Palestina. Porque a gestão da Palestina é extremamente complexa. Então, o Hamas está controlando ali, ele está com dificuldade de dar trabalho, de dar escola, de dar saúde. Então, na cabeça de Israel, o Hamas estava preocupado com isso e não ia mais querer fazer guerra. Mas como a Arábia Saudita se aproxima para tratar um acordo de paz e reconhecer Israel como Estado, aí o Hamas ataca. É o conflito mais complexo da história da humanidade. Não existe outro conflito. Israel e Hamas. China e Ucrânia, China e Taiwan, Rússia e Ucrânia, não tem um conflito mais complexo do que esse, do que alguns árabes e os judeus. É muito antigo, né? E é algo que não tem promessa de acabar, né? E ele é quase que não tem um porquê. Ele quase não tem um porquê. É ideológico, né? É ideológico. Porque, assim, o Hamas é uma ideia, né? Assim, ele tem um movimento, lógico, tem lá os membros físicos e tal. Hamas, ele é literalmente um grupo terrorista. Sim, é um grupo terrorista, mas só que o grupo terrorista, depois que você mata o grupo terrorista inteiro, a ideia dele não acaba, né? Fica, né? Fica, é um né? motivo, né? Que eles têm um motivo lá deles que, se você for perguntar pra alguns ali, ninguém sabe o que é. Porque Eles são, o que eles são contra? Nós somos contra o Ocidente, por exemplo. O estilo de vida do Ocidente. E ele só vai acabar o dia que o Ocidente acabar. Ele não vai. Ele não vai acabar. Ele não vai. No Estatuto do Hamas está escrito assim, não é um estatuto grande, acho que são 2, 3 páginas. O Estado de Israel ele vai existir enquanto a comunidade islâmica permitir ou até o Hamas extinguir. Você sabia que a palavra genocídio ela não existia até recentemente? Foi um advogado judeu para tentar fazer os atos de Hitler ser crimes internacionais, que geno é tribo, nação, e sídio, morte à nação. Então, quando a gente vê hoje gente atribuindo, falar que Israel está fazendo genocídio na Palestina. Israel, primeiro, é uma ignorância gramatical, porque não tem como dizer que um judeu está fazendo genocídio. Tem, mas assim, é quase antagônico isso, porque a palavra genocídio ela surgiu para definir o que foi feito com o judeu. No Holocausto. O Holocausto, aquilo tudo. Então, o judeu que sofre genocídio. Então, por isso, quando a gente vê essas declarações políticas do governo atual falando está tendo genocídio, a ignorância ela é muito mais do que... porque a palavra já é ofensiva dizer que o judeu está cometendo genocídio. Mas o Hamas, ele tem no estatuto destruir o Estado de Israel, e o problema que pode chegar no mercado, e esse não tem como prever, é o envolvimento do Irã. Porque o Irã está envolvido de forma indireta, direta, de forma clara, mas ele não declarou guerra. E, recentemente, os Estados Unidos afrouxou os embargos com o Irã, porque o Irã tinha embargo. Por isso que o Brasil vendia muito milho para o Irã. Até 2019, o nosso grande cliente era o Irã, Vietnã, Egito, porque os outros países não podiam vender. A gente fazia muita triangulação pela Europa, para pagar o Irã é difícil, para receber do Irã é difícil, por causa dos embargos americanos.
E o Biden afrouxou muito desses embargos. Muita gente fala, se fosse o Trump, talvez não teria guerra. Porque o Trump que costurou o acordo de Abraão e o Biden estava tentando costurar o acordo da Arábia Saudita agora. Então, os Estados Unidos, ele tem uma parcela muito significativa em todas as guerras que estão acontecendo, significativas para o mercado agora. Tanto Rússia e Ucrânia, como Israel e Hamas. Porque é ele que lidera a costura desses acordos. E aí o Irã falou, há 2 semanas atrás, a escalada da guerra é inevitável. Então, o envolvimento direto do Irã, aí seria um problema que atingiria o mercado como um todo. Tanto pela produção de petróleo que o Irã representa, tanto pelo conflito que ele tem declarado com a Arábia Saudita, tanto pelo controle do canal de Hormuz. E aí, se a gente vê petróleo voltando para $100 o barril, é catastrófico. É catastrófico para a gente como cidadão, porque isso vai reflexo no dólar, isso vai reflexo na inflação. O que é inflação? Inflação é alimento e energia, antes de qualquer coisa. Básico, né? Básico. Então, se você sobe o preço de alimento, e se você sobe o preço de energia, automaticamente o alimento defensivo é a base de petróleo. Sim. O gás natural é correlacionado, que faz os plantio, colheita também. Plantio, colheita, mecanizado, diesel, operacionalização. É tudo energia. Então, essa guerra é o conflito mais complexo da história da humanidade. Ele vai por muito tempo ainda. A gente vai ver, como a gente viu recentemente, tréguas, cessar-fogo, porque a comunidade internacional vai pedir. Estão pedindo para Israel deixar passar óleo diesel para os hospitais. E o Hamas está fazendo os hospitais como bases militares. E aí? Como é que você... Mas aí você manda óleo diesel que vai para o gerador do hospital, mas eles pegam e vai para fazer munição para contra-atacar Israel. E aí o Irã banca o Hamas. E o Irã bancando porque, o Hamas. Porque, assim, era só estrangular o Hamas, em tese, né? Porque deixar ele sem recursos, mas só que o Irã que tá sustentando. E tá entrando o Catar também nessa brincadeira, aí pronto. O Catar, aí a China, o Catar, ele é pró-Hamas. O Catar também é um dos patrocinadores do Hamas. Mas como ele não deu declarações tão diretas, assim, foi ele, por exemplo, um dos responsáveis do último acordo de paz, de trégua, para resgatar refém, para mandar mantimento para Gaza e tal. Mas o Netanyahu falou, a frase que a gente estava conversando, vai transformar a Palestina em ruínas. As imagens que você vê estarrecedoras, né? É de partir o coração, você vê. E o que Hamas está fazendo tem, assim, até é bom nem falar, porque coisas assim de mortes tão cruentas, tão cruéis, de violações e de abusos que eles estão fazendo. Bota o pai para assistir uma violação contra uma família inteira e depois vai desmembrando. Assim, é desumano de um nível pior que jogos vorazes, jogos mortais lá dos filmes. Que os bárbaros faziam. Chega a ser da Idade Média, né? Esse estilo de ação deles chega a ser pior do que você colocar as pessoas numa câmera de gás, né? Porque, cara, chega a ser estarrecedor para qualquer pessoa que tenha algum sangue humano correndo nas veias. É isso que o Hamas teve tem até feito. um episódio recente, cara, que os embaixadores, né, de Israel aqui no Brasil viram esse movimento aí, desse povo atrapalhado aí que fica apoiando o Hamas e não sei o quê, chamou todo mundo na sala e colocou eles pra assistir os vídeos. Eu vi algo assim. Moço, o povo saiu da sala chorando, urrando, né? passando mal. É porque é muito fácil você falar daquilo que você não tá vendo. E outra, né, tá lá do outro lado do mundo, né, querendo ou não, o Brasil, né, fica de boa aqui, mas aí, porque é bonito, dá like, o cara fala, né. Cara, e esses movimentos, né, Brasil, foi gente pra Brasília fazer movimento pró-Hamas. Eu vi na Inglaterra mais de 100 mil pessoas. Mas na Inglaterra tem uma certa justificativa porque, em grande parte, são muçulmanos. Os muçulmanos tomaram conta de quase toda a Europa ali. Então, você tem os muçulmanos, quase que membro do Hamas ali, liderando e movimentando esse pessoal para ir para a rua a favor do Hamas. Mas no Brasil não faz sentido nenhum, né, cara? As pessoas assim, defender uma situação dessa. E o Netanyahu disse que vai transformar a Palestina em ruínas, e esse é um problema. Porque... Vamos avançar, imaginar um cenário hipotético, vamos avançar. O Irã se envolve na guerra. O Irã, ele está pedindo há muitos anos o enriquecimento de urânio. Quando o Lula era presidente a primeira vez... Está pedindo legalmente, né? Legalmente. Uhum. Quando o Lula foi presidente a primeira vez, ele foi um dos poucos países que apoiou o Irã. Mas se os Estados Unidos podem ter bomba atômica, por que o Irã não pode ter? Tá maluco? Você vai dar bomba atômica para o Irã. E o Brasil, no governo Lula, apoiava o movimento de enriquecimento de urânio para o Irã fazer bomba atômica. Eles falam que já tem a bomba atômica.
todo país que tem a bomba atômica, ele testa. Aí você sabe que o país tem porque ele testa. O Irã nunca testou bomba atômica. Então, é um acordo, assim, é um consenso internacional que o Irã não tem bomba atômica. Mas ele tem um programa de enriquecimento para ter bomba atômica. Mas não tem. Aí vamos imaginar que o Irã envolve na guerra. Aí tem todo esse caso de petróleo, todo esse caso da Arábia Saudita. Nós vamos sentir. Dá para prever? Dá para dizer que isso vai acontecer? Não dá. A gente vai ter que acompanhando dia após dia. Então, é um assunto que ele vai se tornar desgastante. Você já não quer ouvir falar. A Rússia e a Ucrânia chegou a um certo ponto Já que ficou esfriou, né? desgastante. Isso, as pessoas perderam o interesse. Israel e Hamas, se você perde o interesse, você pode ser pego de surpresa pelo próprio mercado. Porque se o Irã se envolve de uma forma direta, é problema para o petróleo. Agora vamos imaginar que Israel vence a guerra, destrói a Palestina. Quem que vai assumir a Palestina? Israel não quer a Palestina. Vai dar isso para o Egito? Vai dar para o Irã? Vai dar para quem a Palestina? Então é um conflito. Se a gente está vendo Rússia e Ucrânia, que em tese era para ser um conflito simples, para durar 40 dias, ser resolvido ali, terminar e vida que segue, Israel e Hamas é muito mais demorado. Vai se estender por muito mais adiante. Anos. Impacto no agro 2024. Os fertilizantes podem sentir, vira e mexe. Claro que vai depender da janela de compra do produtor, porque Israel é um importante produtor de fertilizantes e também um exportador, mas sobretudo a energia. Como é que nós vamos sentir a energia? E vai ter momentos de pausas humanitárias, mas logo um volta a meter bomba no outro. E não dá para ficar dormindo quando o assunto é isso, né? Porque às vezes entra numa recessão ali da guerra, dá um cessar-fogo, mas de repente, do nada, começa de novo e aí o mercado sente de novo, tem que estar ligado, né? Olha um caso interessante que acontece no mercado das commodities. Milho e soja especificamente, quando a gente olha. Normalmente, o mercado trabalha de segunda a quinta, respondendo uma tendência. Claro que se tiver divulgações de dados importantes ali, ele responde a divulgação, mas foi uma semana limpa. De segunda a quinta, ele vai numa tendência. Na sexta-feira, normalmente ele corrige. O que é isso, corrigir? Se ele subiu durante a semana, na sexta-feira ele cai um pouquinho, porque as pessoas querem ir para o feriado e não quer ficar preocupado com posição de bolsa. Quem está especulando, eu vou para o feriado, na segunda-feira eu volto. Isso, realiza e volta. Isso sempre aconteceu, mas mínimo, nada monstruoso. Com os adventos da guerra, ninguém mais quer ficar posicionado no final de semana, porque pode soltar uma bomba a qualquer momento ali. Antigamente a gente brinca... mercado fechado, na segunda-feira não dá tempo de fazer nada, já vai abrir estourado, ou para cima ou para baixo, dependendo de onde atacar. A gente brincava que as guerras antigamente eram os twitters, que você tinha que ficar monitorando o Twitter do Trump, o Twitter do Bolsonaro, porque no final de semana eles podiam twittar qualquer coisa e o dólar responder. Isso já começou a causar um pouquinho desse efeito. Mas agora, com um cenário tão imprevisto de guerra, as pessoas não querem estar mais posicionadas. E o mercado está respondendo a isso. Está um mercado muito mais sensível, está um mercado muito mais volátil. Rússia e Ucrânia trouxe muita gente para o mercado de milho e trigo. Porque quando a Ucrânia começou a atacar, quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia, os investidores que não são de agro, que nunca viu pé de nada, que são os Faria Limers do mundo inteiro, peraí, a Rússia está atacando a Ucrânia. O que eles produzem? O que pode subir? Trigo e milho. Isso trouxe um olhar para o agronegócio na Bolsa. Então a guerra fez com que o mercado de investimento em commodities ganhasse muito corpo. E isso também trouxe mais sensibilidade. Então, tanto agora Israel e Hamas como Rússia e Ucrânia, tudo é muito mais sensível. A gente teve um programa com as trainees numa empresa que a gente trabalhava, alguns anos atrás. Eu falava assim, olha, toda vez que o mercado tiver movimento de 1% para cima ou para baixo, você dá alerta. Porque 1% é muito. 1% é fora da curva, alguma coisa está acontecendo. Hoje, todo dia dá 1% para cima ou para baixo. Aí já nem adianta ficar avisando. Espera que vai corrigir. Porque a gente tem um mercado muito mais sensível. Eu sempre falei isso e continua sendo uma realidade, o mercado é um ser vivo. Então, ele tem movimentos para cima ou para baixo e ele ganha surpresas. O mercado, para que serve a bolsa? A bolsa ela existe para antecipar o movimento físico. Então, pegar o milho. Se o milho subiu na bolsa, é porque ele vai subir no físico no momento. Às vezes a bolsa ela sobe de uma forma irregular e ela corrige a tempo do físico não subir. Mas quando é tendência, ela vai subindo. Não, é tendência. Eu estou subindo primeiro, o físico vai ter que subir porque é uma tendência. É a precificação, né? Ela está precificando antes do acontecimento. A bolsa ela existe para antecipar o movimento real do físico, seja para baixo, seja para cima. O analista ele serve para antecipar a bolsa. Então a gente antecipa o antecipador.
Ou seja, o mercado ele é feito de uma forma para não trabalhar com surpresa. Então é como te dar um susto. Se eu estourar um balão aqui, o mercado, quando ele sobe 3, 4% com uma divulgação que não estava no radar, ele toma um susto. E aí o susto, as guerras são todos esses sustos e podem causar mais sustos. Então, para quem tá plantando a soja agora, a gente está no momento perfeito de aproveitar Chicago ainda valorizado para fazer as proteções. O milho, fevereiro, março, abril, geralmente dão oportunidades para fazer as travas, porque não são momentos de andar descoberto, desprotegido. Porque a gente tem fatores geopolíticos que não estão no controle de ninguém, e não é nem só no controle, não estão na previsibilidade de ninguém. Não tem como você prever a cabeça dos caras. Tem como você falar que o Hamas vai parar de atacar, que o Netanyahu vai ser deposto e vai acessar, o Irã vai intervir amanhã. Enquanto a gente está falando aqui, o Irã pode estar discutindo. Amanhã nós vamos meter bomba em Israel agora e vamos chamar a Cisjordânia, vamos fazer a coalizão de novo, porque Israel já foi atacado por coalizões. E a Rússia virar e falar assim, não, meter uma bomba atômica agora na Ucrânia e... Pronto. O jeito é ficar ligado, né? Não tem como. Tem que ficar atento. O ministro do Netanyahu de defesa, se eu não estou enganado, que não é do partido do Netanyahu, que é do partido do... A qualquer momento Israel pode soltar uma bomba atômica na Palestina. Ele foi afastado por isso. Mas o ministro de defesa do governo dizer a qualquer momento nós podemos soltar uma bomba atômica na Palestina. Imagina o impacto disso no mercado. Uma fala dessa. Ele já foi afastado, mas se ele falou isso, por que o cara falou isso? Foi à toa? Será que existe de fato Ele está lá dentro de estar sendo discutido isso? Vamos soltar uma bomba atômica na Palestina? Já foi discutido, né? Algo já foi conversado a respeito. Israel tem bomba atômica. E se Netanyahu já tinha falado que ele vai destruir a Vai Palestina... transformar a Palestina em ruínas? É. A possibilidade ela não é zero. Caramba, gente. Então, fique ligado nos aí. próximos capítulos. Provavelmente o Ronaldo deve voltar aqui daqui uns dias. Daqui um dia ele volta para poder atualizar a gente. Ó, e se você quer ficar por dentro, @royal.rural tá aí na sua tela. E @ronaldofer12 aí na sua tela também, para você seguir, Fer, ficar por né? dentro. Fer. Ficou parecendo Aí que na falou tela. ferro. Ferro? Não. Não, Fer12. Fer 12. Fer12. Ronaldo Fer Fer 12. 12. Tá aí na tela para você. Fer de Fernandes. Para não, Isso, para você não deixar ficar a dúvida. Agora, nunca ninguém fez trocadilho com fer de ferro. Agora, se eu levou isso aí, pode ser que... Então já deixa claro. para você ficar ligado no mercado aí, o que tá rolando, e também na geopolítica mundial, que impacta o mercado como um todo, né? Se você quer ficar por dentro de mais assuntos do agronegócio, nosso portal Agro2 também tem notícia quentinha lá, inclusive sobre essas questões geopolíticas, agro2.com.br. Estamos em todas as redes sociais, @portalagro2. Para você que está aqui no YouTube com a gente, clica no joinha, deixa seu like, manda para o amigo seu que está mais perdido, que segue tiroteio geopolítica e está precisando se atualizar, manda para ele lá, que esse assunto está bombando, né, Pedro? Tá bombando, nem foi engraçado, na verdade, sim, a foi gente... engraçado essa palavra. O Ronaldo, com certeza, acho que ele falaria por horas aqui ainda sobre esse Com assunto. certeza. Né? Mas, infelizmente, a gente estourou o tempo, mas a gente vai... Vamos marcar depois um outro episódio pra gente conversar uma tarde inteira, né? Aí a gente traz um negocinho, fica tomando e conversando. E faz um combo, né? Faz uma edição, assim, um combo pra você acompanhar aí tudo que tá rolando. Porque é isso. o homem, ele foi lá em Abraão, foi lá na Bíblia. Mas vamos Pra lá. explicar a guerra. Ele fez seminário, então? Cara, fiz um monte de seminário, assim. Que Não terminei quase nenhum. Só Não posso entusiasta nem mesmo. falar as instituições, assim, porque depois descredibiliza as instituições. Mas é entusiasta Eu de era novo. entender o que tá acontecendo, né? Não, eu como fiz todo. era muito novo, desde os 16, desde os 13 anos eu comecei a fazer seminário teológico. Mas ajudou na geopolítica, tá vendo? Ajuda pra você não ficar, sobretudo pra você não acusar ninguém. A gente tá na comunicação, vocês estão na comunicação, e a gente acaba influenciando algumas pessoas, sejam muitas pessoas, sejam poucas pessoas. Então é interessante pra você não falar, às vezes a gente fala abobrinha, mas pra não falar abobrinha demais, e induzir alguém ao erro, a pensar coisa errada, então é importante. Falar dos dois lados, né? Ver o Todos contexto os lados. geral. Ronaldão, Muito obrigado, obrigada viu? pela sua presença. Sempre uma honra. Valeu demais Satisfação pela de sua receber aqui. presença. Obrigado eu, gente. Valeu, gente. Obrigada pela sua participação. Você que nos ouviu aí também por outras plataformas digitais como Spotify. Uma honra ter você aqui e até o próximo episódio. Inscreve no canal. Se inscreve. Tchau, tchau.